Mensagem do Céu. Vamos lá, meus queridos, objetos que trazem bênção e maldição. Pergunta do ouvinte, Céu, é o seguinte, eu estou querendo falar aqui para as pessoas que pegam o sal santo, a água benta, a toalhinha do missionário, a gravata do missionário, um monte de coisa aqui, terra santa, não é? Uma série de coisas. Eu estou querendo explicar para as pessoas que isso aí não convém, não é correto. Mas o que acontece? Eles vêm para mim, a liderança aí, vem falar, e vocês aí, o que vocês têm? Vocês não fazem também a bênção do vinho? Vocês não fazem a bênção do pão? Vocês não usam óleo de unção? Pergunta do ouvinte. Tem umas perguntas do ouvinte que me deixa aqui. Cheguei até a comentar lá no nosso ministério, numa quarta-feira, falei, povo meu, me ajude a orar, porque olha, como é que eu vou responder? Isso sim, isso não. Não, isso não. Não, isso sim. Isso não. Não, isso sim. Mas qual critério que nós podemos utilizar? Isso não, isso sim? Vamos às escrituras, queridos meus, vamos lá. Objetos que trazem bênção, vamos lá, nos cultos de muitas congregações aí, de libertação, igrejas, não é? Nós não estamos vendo aí vários objetos que são empregados como canais de bênção, são ungidos, abençoados no culto, com imposição de mão, com óleo, enfim, cada um de uma maneira, com o suor do missionário, não é? E os mais comuns é o tal da água fluidificada. O que é água fluidificada? Que você coloca a água em cima do rádio e você ora ali, ou da televisão mesmo, não é? Com a oração do homem de Deus ou da mulher de Deus, enfim, uma tal de rosa ungida, que eu não sei do que se trata, ramos de arruda, também não sei, isso daí para mim era práticas espiritistas, não é? Sal grosso também para mim era prática espiritista, óleo, não é? Água, pedrinhas trazidas da terra santa de Israel, terra de Israel, fitinhas, algumas pulseiras e alguns lenços e toalhas, não é? Embora os líderes dessas congregações insistam que esses objetos abençoados funcionam apenas como apoio à fé dos crentes, no final, na verdade, tudo isso é usado como talismã, fetiche, objetos carregados de um certo poder espiritual, não é? E os seus possuidores acabam tendo de usá-lo tipo como um ritual depois do culto, é dito que é para fazer isso, não é? A água também pode ser bebida em casa, após a oração de consagração, a questão ali de todos os contextos que nós temos visto, sobre todo evento onde é usado alguma coisa para agregar ou trazer ou colocar alguma coisa na fé. Essas coisas vêm, na verdade, como amuletos, como fórmulas mágicas, não é? Como, enfim, situações que são colocadas em si mesmas para gerar alguma coisa que a pessoa necessita, um poder que a pessoa está necessitando. Nós aqui, queridos, o Ministério Som do Céu, de modo algum, nós queremos duvidar da sinceridade de quem pratica tais coisas, da boa fé dessas pessoas, não é? Mas nós podemos estar sinceramente enganados a esse tipo de prática, como nós vemos de um modo bastante claro ali, escrito em Romanos, não é? A minha convicção é que esses objetos vai fazer com que a pessoa se apoie neles para trazer e canalizar a fé, contrário muitas vezes ao que as escrituras dizem. Porém, segundo as pessoas foram falar com esse querido nosso, não é? As pessoas falaram, mas na Bíblia está cheio de gente, profetas, gente usada pelo Eterno, que utilizam de coisas. Por exemplo, Atos 19:10 em diante diz o seguinte: durou isso pelo espaço de 2 anos, de tal maneira todos que habitavam na Ásia ouviam falar a palavra do Senhor Yeshua, tanto judeus como gregos, gentios, e o Eterno, pelas mãos de Shaul Hachalir, o apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Então, vamos entender isso. Shaul, ele fazia tendas, não é, queridos? Então,
o que coloca aqui? É complicado até de explicar. Shaul fazia tendas e ele devia provavelmente estar usando algum avental para aquilo que ele, para não se sujar ou enfim se guardar. Ele usava algum tipo de avental, e ele usava também lenços para limpar a mão para todo o tempo enquanto ele estava trabalhando no seu próprio sustento, não é? Então essas coisas as pessoas pediam para ele, por acreditar que aquilo que agia sobre ele poderia vir sobre a vida de outra pessoa que não podia até lá por estar paralítica, estar demasiadamente enferma, em coma e uma série de coisas mais. Quero fazer um adendo aqui, parou, né? Queridos, uma pessoa santificada, ela realmente tem o poder de, por meio das suas roupas, santificar as outras. Tá bom? Olha, nós vamos ver um posicionamento, queridos, pelo amor de Adonai, entendo o que eu estou dizendo, para não sair aí dizendo, a Cel falou que o lenço do missionário ungido do suor dele vai salvar e curar alguém. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá bom? Shaul Hachaliah não recebia nenhum centavo pelo que ele fazia. Pelo contrário, ele trabalhava para manter o ministério dele. Ponto 1. Cuidado com pessoas que vivem da obra. Tá bom? Eu não estou dizendo que é errado, queridos. Eu conheço homens do Eterno, que vivem da obra do Eterno. Mas eu estou te dizendo que há diferenças entre homens do Eterno, que vivem da obra do Eterno de uma maneira humilde, e homens do Eterno que vivem da obra do Eterno de uma maneira ostentosa. Se você não tiver discernimento para isso, não sou eu que vou te ensinar como se faz. Não sou programa da cultura, viu? Como se faz, né? Não sou. Não é? Então, amados, se você não tem discernimento para entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não sou eu que vou conseguir fazer você entender isso, meu querido, minha querida. Não é? Eu conheço homens de Deus, homens do Eterno, levantados pelo poder do Eterno, que vivem da obra. São missionários, estão no campo missionário, estão dormindo ali com cobras e largatos, não é? E estão lá. Não é? E eu não estou me referindo a esse tipo de sustento, eu estou me referindo a pessoas aí que estão com, enfim, um patrimônio bilionário. Então, amados, se você não consegue discernir isso, não sou eu que vou te ensinar, não é? Os sacerdotes em Israel não podiam sair de lá, do lugar onde eles estavam ministrando diante do Eterno com aquela roupa. Do contrário, eles santificariam o povo com as suas vestes, e o Eterno pediu que isso não fosse feito. Também os materiais que estavam dentro do tabernáculo não podia ser trazido para fora. Eram objetos santificados. E se fossem trazidos para fora, poderia inclusive destruir a vida de pessoas. Tá bom, queridos? Podia matar com uma arca da aliança. A pessoa lá, não é? Nós vemos lá na tradução nossa, está como Zai. E Aiô tocou ali, né? Os dois irmãos ali segurando a arca. Um deles tocou na arca, lamentavelmente foi fulminado. Não existia de maneira nenhuma possibilidade da pessoa suportar a santidade de Adonai que estavam dentro daqueles elementos, tá bom? Então é importante vocês compreenderem que sim, o que não é a pessoa estar lá dizendo para você, não é, que está vivendo numa ostentação, não é? Agora tem um monte de coisa, ostentação, a pessoa está vivendo uma ostentação e você está acreditando realmente que ela é santa. Se ela fosse santa, ela não ia viver em ostentação. Realmente, eu não estou julgando ninguém, é o que a Escritura diz. As Escrituras dizem que o Eterno se inclina para os humildes, mas resiste aos soberbos. Então, não sou eu que falei, estou só repetindo o que eu li, tá bom? A roupa abençoa, mas a roupa também amaldiçoa, queridos. Então, vamos lá. A pessoa foi lá, usou lá o lenço lá da pessoa, que a pessoa ela tem algo maligno, ela vamos dizer, ela tem avareza nela, a pessoa vai ser avarenta também, vai usar aquilo e vai virar avarenta igualzinha a ela, vai querer ter riqueza, vai querer prosperar, não vai querer orar, não vai querer santificar, não vai querer viver da maneira que o Eterno quer, tá bom, queridos? Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito em Erudá, Judas 1:22. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, queridos, a roupa
ela é contaminada pela carne, o espírito da pessoa. Vamos supor, a pessoa é uma avarenta, ela está ali para tirar teu dinheiro, não é? Ela está ali fazendo aquilo lá, ela nem ora, nem faz nada. Eu me lembro que eu e meu marido fomos num lugar e a gente começou a orar antes da gente ministrar. A gente tem tanto temor, gente, vocês não têm noção do nosso temor, não é? Ontem nós saímos daqui para ir para a reunião de oração, nós fomos daqui até a reunião de oração orando, não é? Nós temos muito temor de tudo que nós fazemos, não é? A pessoa, quando nós fomos pregar, falou: não precisa pregar não, vai aí e fala aí o que vocês têm de falar, não precisa orar. Queridos, ali nós já arrepiamos, né? Não da rua. Satã também arrepia, viu, queridos? A presença do mal também te arrepia. Então você tem que tomar até cuidado para entender qual arrepio que é, o santo ou de terror, não é? Aquele caso nós nos arrepiamos, mas foi de terror, de saber que uma congregação daquele tamanho era dirigida sem nenhum contato com o eterno, tá bom? Então olha só, eu vou pegar a toalhinha lá ungida, tá? Eu vou pegar o sal, a chave, sei lá mais o que, vai que seja, não é? Aquilo ali foi ungido por uma pessoa avarenta. Eu vou passar até a avareza, não é? Eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou ter, eu prosperarei, eu para minha frente, para a esquerda, para a direita, para, sei lá, para o infinito e além, Buzz Lightyear, não é? Então, queridos, cuidado com isso, não é? Cuidado com esse tipo de coisa. Nós já vimos aí gente fracassando, gente do bem, viu? Eu vi gente do bem se tornar avarento que nem percebeu. O assunto da pessoa era o eterno, a ruach, a palavra, como crescer mais, como agradar a Adonai, e de repente era casa, carro, roupa, comida, nova máquina que saiu, novo celular, o que está acontecendo, o que está gente, mudou totalmente o assunto, os temas ali mudaram dramaticamente, trazendo esse tipo de coisa para dentro de casa, viu, amados? Então você pensa que você não foi cooptado, você pode ter sido cooptado, tá bom? Dentro das escrituras nós vamos ter alguns objetos, nós não temos tempo para tudo isso, eu vou deixar os textos vocês lerem, tá bom? O cajado de Moshe, você vai ver o tempo todo nas escrituras, o cajado dele sendo usado para fazer uma série de coisas por meio da mão de Aharon. Moshe entregava o cajado para o irmão e o irmão, muitas coisas eram feitas por meio de Aharon, tá bom? O manto de Eliarro, nós temos uma clássica situação em 2 Reis 2, 6 em diante, diz que Elias disse: fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Iarden, Jordão, mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, Elisha, não é? Eliseu, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos, foram 50 homens dos filhos dos profetas e longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto a Iarden, Jordão. Então Eliarro tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram em 2 bandas. 50 pessoas viram isso, assim como nós ali na nossa imersão pudemos ser testemunha do sobrenatural do Eterno aqui também. Só 50 pessoas e mais os 2, 52, não é, totalizando o número tão importante para o Eterno de 7, não é? Soma 5 mais 2, 7, que justamente é uma maneira do Eterno falar conosco. Isto proveio de mim, não é? Moshe fez uma serpente de bronze, lembra? Até ganhou nome próprio, não é? Em Números 21, 9. Eliseu usou um prato novo com sal para poder sanar as águas de Jericó, em 2 Reis 2, de 19 a 22, um pouco de farinha para purificar uma comida envenenada, em 2 Reis 4, não é? 38 em diante, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, os filhos do profeta estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela um grande lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo um apanhador, que acabou achando uma erva de venenosa, colheu uma capa cheia de coloquitinidas, que na verdade eram venenosas, ele não a conhecia, e assim tiraram para comer os homens. Só que quando comeu aquele caldo, todo mundo começou a chorar: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém, então ele disse: me traga aqui farinha, deitou na panela e disse: pode dar a comer ao povo, e nenhum mal havia na panela, tá bom? Queridos, ele usou um pau para fazer flutuar o machado que caiu no rio, em 2 Reis 6, de 1 a 7. Eliseu, no Jordão, também utilizou as águas desse rio para a lepra de Naamã ser curada, em 2 Reis 5, de 1 a 14. Os seus ossos ressuscitaram morto, não é? O profeta Isaías usou uma pasta de figos, para curar o rei Ezequias, não é? Em 2 Reis 27.
não é? Muitos eventos também são citados na Nova Aliança. Nós vemos aí a mulher tocando a veste de Yeshua e sendo curada, não é? Nós vemos pessoas doentes que também eram curadas, como eu citei, pelos lencinhos, pelos aventais de Shaul apóstolo Paulo, não é? Nós vemos Yeshua usando saliva para curar os cegos, pelo menos em 2 ocasiões. Marcos 8, 22 a 26 vai ser narrado, e João 9, de 6 e 7 vai estar narrado. E outra para curar um mudo, aparentemente até a sombra de Kefa, Pedro, ali na época justamente de Shavuot, de Pentecostes, em Jerusalém, acabava curando aqueles que estavam embaixo, não é? Nós vemos isso em Atos 5,15. Então existem objetos sagrados, por exemplo, que foram usados para maldição. O rei da Babilônia, quando ele pegou os objetos do templo e deu uma festa para os seus amigos, apareceu ali naquele lugar, só um instante, querido, só um instante, porque lamentavelmente o meu telefone está para tocar e eu ainda não consegui resolver esse problema, né? Mas eu vou resolver de uma maneira que possa isso não acontecer aqui com a gente, tá bom, queridos? Não tem outra maneira de eu estar cuidando disso, só o Eterno na causa, né? Mas eu vou resolver isso, me perdoe, tá bom? Senão eu perco também a concentração aqui quando eu estou com vocês. Espero poder retomar daqui em nome de Yeshua HaMashiach, não é? Olha só, objetos sagrados, como a arca do testemunho, os utensílios do templo, que foram inclusive levados pelo rei da Babilônia, quando ele deu aquela festa lá, apareceu escrito na parede uma mão sobrenatural, medido, pesado e achado em falta, não é, queridos? Então, não pense você que coisas sagradas, santificadas, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aí as pessoas usando o talit, querendo usar o tefilim, as pessoas querendo usar essas coisas aí de um modo que não é para usar, não é? Querendo fazer o que não é para fazer, de um modo que não é para fazer, que acham que não vai trazer nenhum tipo de maldição sobre as suas vidas também, porque certamente vai estar trazendo maldição, como aconteceu com aquele rei. Ele recebeu uma sentença de morte, não é? Nosso querido Daniel ainda interpretou que ele viria a morrer, não é? As escrituras dizem também que você não pode ser participante da mesa do Eterno e da mesa de demônios, não é? 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Eterno e o cálice de demônios, não podeis ser participante da mesa do Eterno e da mesa dos demônios, não é? Então você precisa compreender que se esses objetos, algumas coisas que vocês estão trazendo para dentro da sua casa, pode estar trazendo sim maldição, não é? Trazendo o hábito dessas pessoas, porque o espírito que habita em nossas vidas, ele vai ficar inclusive até nas nossas vestes, meus queridos, as nossas vestes, não é? Nós temos de ter até consciência, por exemplo, há um tempo atrás eu ia em brechó, tem um pertinho aqui de casa, né, que é do Exército da Salvação, praticamente o fundo é na minha rua, só para vocês terem uma noção. E aí o Eterno repreendeu a gente do uso, falou, vocês não podem usar essa roupa, não é? Nem passando em água. Não sabemos o que a pessoa que usou fez, ou o que quer que seja, mas ali nós percebemos que nós tínhamos de tomar muito cuidado. Ao passo que eu recebi algumas roupas de uma pessoa muito querida, e o Eterno, eu perguntei, não é? O Eterno falou claramente, não tem problema, ou seja, aquela pessoa, uma pessoa do Senhor, uma pessoa que tem uma vida correta, uma vida santa, né? Ela teve um probleminha que perdeu as roupas, ela teve um emagrecimento que fez com que ela perdesse as roupas, ela me deu algumas roupas dela, e graças ao Eterno, porque eu não tinha mesmo, e na hora eu fiquei sem graça, se eu receberia, se eu não receberia, e o Eterno falou, não, essa aqui não tem problema nenhum, roupas novinhas, queridos, Baruch Hashem, obrigada, Senhor, pela vida dessa pessoa que nos deu aí a graça de termos essas vestes, não é? Então, amados, eu quero que vocês compreendam que há muita coisa que vocês não leem e que está lá. Nós temos de abominar até a roupa manchada pelo pecado, não é? Então, assim, para vocês compreenderem isso, não é? É um dos motivos, por que me perguntam aqui, não é? Céu, por que eu não posso ir no motel? Eu estou indo com a minha esposa, não é? Eu não estou fazendo mal algum, não é? É um lugar onde eu vou ter um tempo com a minha esposa, cabe no meu bolso, o quanto cabe no meu bolso. Meu querido, você vai para lá e você vai deitar sobre a cama que deitou-se pessoas com práticas
homossexuais, pessoas com prática de prostituição, e você vai trazer tudo isso do suor daquelas pessoas sobre a sua vida, não é? Então, amados, eu tenho de... E depois, amados, para sair isso daí, olha, só com jejum e oração, viu, queridos? E ainda fica muita coisa na vida das pessoas, a gente tem experiência disso de uma maneira bastante profunda, e eu quero evitar que vocês vivam de um modo que venha trazer para vocês lidar com espíritos que vocês não precisam. Vocês não precisam. A gente já tem ataque suficiente vivendo de um modo natural, não é? Olha só, cada momento o Eterno vai diversificar o modo dele agir, não é? Então o Eterno usou o cajado de Moshe. Adianta eu agora pegar um cajado e dizer, Eterno, esse cajado é de Moshe. Queridos, ele usou o cajado de Moshe com Moshe. Ele usou o cajado de Eliahu, de Elias, de Elisha, Eliseu, com Elias e com Eliseu. Ele vai usar aquilo, a roupa do Shaul Hachalia, do apóstolo Paulo, ele vai usar a roupa do Shaul Hachalia. Não adianta agora eu vou botar um aventalzinho e uns paninhos, e agora eu vou começar a falar, olha, peguem aqui o meu paninho, apenas R$100, né? Oh, meu Senhor, tenha misericórdia minha alma. Até de pensar me dói, queridos, não consigo dar nenhum exemplo. Eu não consigo dar nenhum exemplo de falar uma coisa dessa que me enche o meu coração de tristeza, de agonia, de saber que o povo tem passado por isso, não é? Então, queridos, vamos supor, se você vê uma panela de veneno, pode virar farinha à vontade lá. Se você comer, você vai morrer provavelmente, meus queridos. Isso foi uma direção dada para aquele profeta, senão daqui a pouco nós vamos ter a campanha da farinha. Eu não posso dar ideia, queridos, tudo que eu dou ideia nesse programa vira, né? Mas, amados, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que tem saído aí do nosso meio e tem feito vítimas, meus queridos, tem feito vítimas mortais, porque a pessoa passa a confiar naquele objeto, passa a estar, não é, vendo aquele objeto como um objeto que foi ungido, usando como talismã, não é? Queridos, as escrituras vão falar de algumas coisas que nós devemos usar como judeus, e os messiânicos judaicos que têm as práticas judaicas devem aprender para usar também. Não é? Então o Eterno vai nos ensinar o uso do teflin, o Eterno vai nos ensinar o uso do talit, vai nos ensinar o uso da kippá, vai ensinar em alguns momentos uma questão, na verdade, da mulher estar com a cabeça coberta por causa da autoridade do marido. É um dos motivos porque vocês vão me ver, se eu vou ministrar alguma coisa profunda das escrituras, eu estou com a minha cabeça coberta por causa do meu marido? Não, queridos, mas por causa dos anjos, dos mensageiros de Adonai, e porque eu tenho uma autoridade sobre mim, ou seja, eu sou diferente, eu não sou uma pessoa que não tem um roche sobre a minha vida. As solteiras precisam? Não, as solteiras não precisam, mas a casada, ela precisa, não é? É algo complicado da gente ensinar até isso, mas é fato real e fato consumado. Por que eu não costumo ficar cobrindo minha cabeça com o véu, não é? Quando eu vou acender as velas aqui eu uso o véu, normalmente eu estou com o véu. Mas assim, acho que até os membros do Ministério Som do Céu nunca me viram com o véu, não é? Mas quando a gente vai fazer um único serviço que a mulher é determinado, que é trazer as luzes, trazer a luz, a mulher, ela faz isso, ela dá a luz, não é? Então é importante que nós possamos compreender que nós temos de manter aquilo que está escrito. Se eu começar a falar que está escrito, mas isso aqui não vale, queridos, tem alguma coisa errada no meu ministério. Tá bom, meus queridos? E a glória do Eterno não poderá estar sobre mim. Nós temos também o uso da menorá, a menorá que é o simbolismo, eu nem sei se dá para pegar da câmera, acho que eu tenho uma menorá logo ali, não é? Mas a gente traz a menorá porque é uma ordenança, um símbolo de Israel, aliás, único, não é, queridos? Que a gente tem descrito lá em Êxodo 25, de 31, descrevendo direitinho como é que ela deve ser feita, não é? Também fará um castiçal de ouro, é menorá no original, batido, e se fará esse castiçal, o seu pé, suas canas, suas copas, suas maçãs, suas flores serão do mesmo metal, os seus lados sairão 6 canas, 3 canas de um lado, 3 do outro, 3 hastes, né? Em uma haste haverá 3 copos de modos de almêndoa, e uma maçã, e uma flor, não é? Então é todo o desenho que tem na menorá,
ali que o Eterno ordenou que fosse feita, inclusive a parte para se colocar as luzes, onde vão ser acesas ali um dia quando o templo estiver novamente no seu lugar. Essa menorá inclusive já está pronta, quem quiser visita aí, queridos, procura aí, Museu do Templo de Israel, você vai ver tudo que já está pronto, as vestes sacerdotais, não é? Queridos, as maldições também são trazidas por objetos consagrados aos demônios. Eu vou contar um único exemplo de uma pessoa, não é? Ele era missionário na África e ele trouxe um souvenir de lá da África. Ele trouxe era tipo uma carranquinha, ele trouxe uma carranquinha, tá bom? Era um objeto ali, e ele trouxe para a sala da casa dele. Logo na sequência, tinha uma filha única. Essa filha adoeceu de morte, tá, queridos? A situação financeira dessa família ficou deplorável, então uma profeta foi visitá-los, não é? Quando ela visitou, ela viu o objeto, falou: o que é isso, não é? E ela falou: esse objeto aqui é para chamar demônios, é um objeto xamã, não é? Um objeto que chama aquele demônio. Aliás, uma dos termos, não é? E nós temos vários objetos que fazem isso, queridos, não é? Você que não sabia, mas toda vez que a gente põe uma guirlanda, e tem que ser na porta, né? Incrível. A guirlanda, não é? Você está pedindo para os espíritos malignos virem na sua casa, não é? A gente coloca isso até sobre os nossos mortos, não é, queridos? Nos enterros se coloca: ô Senhor, nos perdoe a falta de conhecimento. É uma prática celta, não é? Uma prática que veio, na verdade, dos druidas, não é? Veio ali de toda essa cultura celta e acabou sendo incorporada uma ação pagã, não é? Para o tempo do solstício e tudo mais. E aí o cristianismo incorporou, como tudo, Roma sempre fez isso, né? Roma muda o nome de tudo e vira outra coisa, não é? Pega o dia do nascimento de Mitra e vira Natal, pega o dia do nascimento de Tamuz e vira Natal, pega o dia do deus Juno e vira a festa junina, tudo eles misturam. Então, amados, é importante que nós estejamos atentos a todas essas coisas. Ela tirou, não é? Tirou ali, inclusive, queridos, colocaram uma guirlanda na cabeça do nosso Senhor Salvador Yeshua, né? Colocaram uma guirlanda na cabeça dele, oferecendo, olha que, lastimável, ainda querem colocar guirlanda na cabeça da noiva, não é? Não, queridos, não fazem isso, não. Nada circular na cabeça de noiva nenhuma, não é? A gente, todos nós temos ali nossas práticas, todas as nossas práticas são diferentes, o Eterno nos chamou para sermos diferentes, não é? Tudo que nós fazemos para o Eterno tem uma motivação e tem um modo diferenciado de servir, não é? Então, amados, isso tudo nós temos aprendido da parte dele. Até nas nossas danças, nós usamos, o negócio é circular, a gente põe um traço no meio, dividindo, não é? Para nem parecer com nada, como se tivesse algo circular ali, mas normalmente a guirlanda é circular e com flores, não é? Nós temos procurado em tudo sermos agradáveis a Adonai, tá bom, amados? Tendo conhecimento dessas coisas, nós não temos essas práticas no nosso meio, tá bom? As escrituras também dizem pra gente: não tem imagem de escultura, não é? Em casa. Então nós também não devemos ter nada disso. As escrituras também dizem que nós não deveríamos ter uma árvore de Asherá. Então por isso nós também não temos árvore de Natal, principalmente trazer aí os deuses para dentro da nossa casa. Então existem objetos, né? Você monta aquela árvore e você começa a ter vontade de chorar, você começa a ter isso, você começa a ter aquilo, né? Começa a ter de tudo, impressionante. Então, queridos, cuidado com objetos que amaldiçoam. Não é? Pegou lá a toalhinha, não sabe se o missionário, se o pastor, o bispo, o papa, sei lá, se ele é uma pessoa do Eterno, não traga, queridos, não faça isso, não é? Cuidado com roupas que te dão, não é? A pessoa pode ter a melhor das intenções, não é? Como eu, ia lá no brechozinho aí, comprava, para economizar para quê? Para a gente poder servir melhor as pessoas. O Eterno nos proibiu de fazer isso, mas em compensação não me proibiu de receber umas roupas que a minha irmã ali, minha querida, me doou. Então, você precisa compreender qual é o propósito do Eterno, o que ele deseja fazer e ter compreensão, não é? De não ir caindo aí, porque você pode, de vez de estar ouvindo a palavra do Eterno, estar ouvindo o canto da sereia. Muito cuidado, muito cuidado. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te conclamo a tomar cuidado de trazer para sua casa coisas sem saber a origem da unção que você traz. Porque você pode estar trazendo para sua casa bênção,
mas você pode, na maior parte das vezes, estar trazendo para sua casa maldição, para pensar como aquela gente pensa e para não conseguir ver a verdade, ainda que ela apareça diante de você, completamente descoberta, você não vai conseguir ver, porque você vai estar enfeitiçado por aquilo que você trouxe para dentro da tua casa. Tá bom? שב חרחמה ידידי פי שב חרחמה